Está no ar mais um episódio do Fermento em Pod. Aqui você vai falar, a gente vai bater papo sobre gestão, inovação, empreendedorismo, sustentabilidade, recursos humanos, carreiras. Tudo para poder orientar você que nos acompanha nesse andar da carruagem aí do empreendedorismo, de inovação, sustentabilidade. E o nosso convidado de hoje é o Adriano Pimenta. Tudo bom, Adriano? Haroldo? Pô, obrigado por você ter vindo, viu, Adriano? Eu que agradeço estar aqui. Adriano Pimenta é da Léo Sob Medida, ele é gerente de negócio lá da Léo Sob Medida. E por que ele está aqui? Porque assim, esse formato que a Léo Sob Medida trabalha é um formato, ao meu ver, bem inovador. Então a gente entra nessa área da inovação, né? Fazer alguma coisa que alguém já faz, mas de uma forma diferente. Que ele vai explicar um pouco para a gente. Mas antes, eu queria só que você desse um briefing assim, sobre sua trajetória, até para a gente se posicionar, o pessoal que está nos assistindo e nos ouvindo, como você chegou nesse negócio, mas qual a sua trajetória, assim, curtinha? Eu comecei com 16 anos na Léo. Ah, né? Já começou na Léo? Na Léo com 16 Léo anos. Madeiras, Léo né? Madeiras, Léo Madeiras, 16 anos, como office boy. Naquele tempo podia trabalhar com 16 anos, Podia né? trabalhar com 16 anos, levei muito carreirão de trombadinha na rua. E eu tive 2 passagens pela Léo, minha terceira passagem. Quando eu voltei para a Léo foi para esse projeto de inovação, né? Que era um projeto que a Léo, inclusive, nomeava em 2015 como Projeto 2020. Eu voltei como cofundador, né? Ajudei a fundar a Léo Sob Medida. Hoje eu também sou acionista da Léo Madeiras. Para mim foi uma grande oportunidade. Sou formado em marketing, tenho 42 anos. Pô. E a gente está trabalhando aí na expansão de também, de alguma forma, digitalizar o mundo da marcenaria, né? A marcenaria é uma arte milenar, mas não é porque ela é uma arte milenar que a gente tem que continuar com as mesmas ferramentas, né? Então, na verdade, tem a Léo Madeiras, que já existe há muito tempo. Sim. Que faz distribuição de madeira, vende, comércio de madeira. A partir da Léo Madeira, criou-se a Léo Sob Medida. Isso. E a Léo Sob Medida, o que é, na verdade? A Léo, eu até vou explicar um pouco da Léo Madeiras, tem muito Léo, né? Sim. A Léo Madeiras é um ecossistema da marcenaria, assim, a Léo Madeiras opera no formato porque ela não tem só a Léo Madeiras. A Léo Madeiras fundou também o Léo Social, que nós também temos uma escola de marcenaria. Que legal. Então, o Léo Social ele também atende a pessoas carentes, tirando pessoas em estado de vulnerabilidade na rua. Também é outro projeto em expansão da Léo. Inclusive, na pandemia, nós ajudamos com contribuição financeira para os marceneiros que ficaram mal, através tudo aí do Complexo Léo Madeiras. E também agora a Léo Sob Medida, que é uma empresa do grupo Léo Madeiras, que vem para fazer essa parte de inovação e dar possibilidade, inclusive nessa parte é quase que um ecossistema completo, né? A gente está indo para ser um ecossistema completo dentro do nosso ramo, que é a marcenaria. E qual é o trabalho da Léo Sob Medida, então? Qual que é a formatação A Léo Sob Medida ela é uma plataforma, tá? Do ecossistema da marcenaria 4.0, porque o 4.0, na verdade, ele ficou muito ligado à conexão, né? Então, os parceiros, os marceneiros que trabalham com a gente, eles têm uma plataforma de projeto com preços online, onde eles não precisam mais fazer as cotações e gastar muito tempo com isso. Ele projeta, o preço já sai online. Terminou o projeto, ele pode enviar um e-mail, apertar um botão e pegar pronto em 15 dias. Então, na verdade, assim, a Léo Sob Medida produz móveis sob medida. De médio e alto padrão. Como hoje existe no mercado várias empresas que fazem móveis sob medida. Sim. Só que, diferentemente, essas que fazem móveis sob medida têm os seus atendimentos, seus vendedores, as suas lojas. Sim. Que você vai lá, contrata alguém, ou um arquiteto, sei lá, faz um móvel, vai lá, essas lojas fazem. Você está me dizendo o seguinte, a Léo Sob Medida faz isso, mas para o marceneiro. Sim. Ou seja, você abre um espaço para o marceneiro. Então tá aí, ó, você que é marceneiro, tem a marcenaria em casa, sofre fazendo os móveis. Você pode abrir esse espaço para o marceneiro, fazer o projeto e vocês fornecem esse treinamento e tudo. E usam uma plataforma para projetar os móveis, tudo? Isso, projetar e receber o preço online.
Uma coisa que eu falo em alguns momentos que eu pude, eu não me esqueço de uma palavra que a CEO da Léo falou, né? Nós estamos democratizando o design. Porque a gente consegue fazer uma indústria de alta produtividade, de alto padrão, de acabamento, estar na mão de pessoas, às vezes, que atendem qualquer tipo de público, né? Mesmo a gente estando focado num público de médio, alto padrão, a pessoa também pode atender qualquer público. Então, a gente dá uma ferramenta para a pessoa escalar o seu negócio sem investimento. Ele, na verdade, não precisa ter a marcenaria, então. Não, ele precisa ser profissional do ramo. Sim, mas ele não precisa ter a marcenaria. Quem tem uma marcenaria, está sofrendo na marcenaria para fazer um móvel, só consegue fazer um por mês e não sei o quê. Ele pode trabalhar na sua plataforma, faz o projeto, vocês industrializam esses móveis, já vem tudo embalado, prontinho, como se tivesse feito na marcenaria dele. Exato. Só que com uma qualidade maior, suponho eu, por causa da tecnologia. De acabamento, sim, de tecnologia em termos de ferragens que eles não estão habituados a utilizar, treinamentos, né? A gente disponibiliza muita informação. E uma parte muito importante da Léo Sob Medida é a parte da conectividade. Toda a plataforma da Léo Sob Medida, Instagram, Facebook, todos a gente... os nossos parceiros, que eu chamo de parceiro cliente, né? Que é o marceneiro. Marceneiros, eles, se você olha nosso Instagram, ele é quase um bipartido com eles, né? É muito humanizado. Então a gente tem essa parte da conexão também entre as marcas. Pega uma marca de 80 anos, que é a Léo Madeiras, podendo se conectar a marcas, às vezes, que tem 3 meses, né? Porque a marcenaria, ela muitas vezes, ela vai do filho, o cara fez um Senai. Então, assim, às vezes o cara sai do Senai ou sai da escola da marcenaria e ele não tem. Então, quer dizer, todo mundo tinha que começar pequenininho lá e não conseguia. Não. Se a pessoa for um microempreendedor e ele quer o empreendedorismo, por que ele não pode fazer isso com mais atitude, com mais ajuda, tendo, inclusive, formas diferentes de se comunicar, tendo referência, porque os nossos clientes viram... É engraçado, eles viram pequenas comunidades. 8 amigos de um aqui, 7 amigos ali, se reúnem, viajam juntos e ali eles começam a adquirir experiências numa velocidade muito maior do que você ter que contratar um marceneiro que me dá um pouquinho, aí ele vai embora, o outro me dá um pouquinho, não. E às vezes eles, em forma de comunidade, a gente consegue gerar muita informação e muito engajamento. Isso voltado para o marceneiro. Não, sempre profissional. Sempre profissional. Eu, por exemplo, quero fazer um móvel em casa, não adianta eu ir atrás da Léo Sob Medida. Eu vou te indicar um bom marceneiro. E é isso que eu ia falar. Aí a pergunta é, vocês podem e indicam marceneiros. Sim. Aí ele vai, tira as medidas, você faz todo o trabalho de frente. Sim. Tira as medidas, faz o projeto, troca uma ideia com vocês sobre o projeto. Cuida de você. Isso, entendi. Ele faz o atendimento e vocês produzem. Isso. E isso, o termo não é compensa, mas para o marceneiro, ele tem uma rentabilidade legal sobre isso? Ele fazendo, eu sei que provavelmente seria mais barato, mas não pelo tempo que ele demora e pelo que ele tem que investir com isso. Então acaba saindo mais barato. Essa é uma pergunta muito inteligente, assim, Haroldo, porque quantos marceneiros... Eu tenho 27, estou indo para 27 anos de ramo. Eu atendi mais de 1000 marcenarias na minha carteira, fui 17 anos, umbigo no barcão, como é que a gente falava. Você né? atendeu marcenaria pela Léo Madeiras, vendendo suprimentos para eles. E outros concorrentes também. Durante esses 27 anos, eu conto, talvez os meus 10 dedos aqui sobrem dedos para ver um marceneiro que talvez tenha ficado conseguindo um nível de vida diferente, né, sendo que é uma profissão tão nobre. Quando ele vai para Sob Medida, ele não erra mais o preço. A diferença do preço não é que... o pessoal acha, não, mas é mais caro. Não é que é mais caro. É que o marceneiro erra tanto o preço muitas vezes... Do orçamento que ele faz, ele acaba saindo prejuízo. Porque ele não tem toda... Homem-hora, absenteísmo, ociosidade... não tem todos... são pequenas fábricas que não calculam esse tipo de coisa. Não, eu que vou fazer... É o material vezes X, é o metro quadrado vezes Y... E ela Sob Medida não, fala assim, essa canequinha aqui custa para você 10.
Ele pode cobrar 12, 13, 14, 15, 16, ele Sim. pode cobrar o que ele quiser. Dentro da estrutura dele, pessoas com mais estrutura, Sim. aí a gente volta para uma normalidade de mercado, onde a pessoa fala assim, é custo fixo, tem ou não, custo... Aí ele começa, porque a partir do momento que a caneca está pronta, ele só precisa montar os apetrechos Sim. da canequinha. Ele precisa ter mão de obra para montar. Então ele precisa calcular o frete, ele precisa calcular... Isso é por conta dele. A assistência técnica, por exemplo, daqui 6 meses, por exemplo, puta, você tem um neto ou um filho que vai na sua casa e sofreu um acidente, precisa trocar uma porta. Ele que tem que dar Ele assistência. tem que dar assistência. A garantia vai por ele também? A nossa medida dá uma garantia de fabricação de 5 anos. E a de instalação? A instalação ele por a conta garantia dele. dele. A garantia dele. Nós temos um crivo hoje muito forte para a entrada na Léo sob medida, né? A gente faz uma avaliação do parceiro na entrada, isso é muito importante. Nós vivemos num país de artesãos, né? A grande verdade é que nós vivemos num país que veio oriundo da Amazônia durante muito tempo. É a grande verdade. Inclusive, eu tenho como conceito, né? Que nós estamos tranquilamente entre os 5 melhores mobiliários do mundo. Tanto que hoje tem muita gente exportando. Eu tenho uma visão que os Estados Unidos vai ser a nova Serra Pelada do móvel. Não tenho dúvida nenhuma. Todo mundo indo para lá, porque o americano, infelizmente, uma das únicas coisas, e talvez para nós seja bom, né? Uma das únicas coisas que o americano não usa de boa qualidade seja o mobiliário. Mobiliário. Né? Parece que é tudo meio oco. Tudo pintado na mão. E os brasileiros, por gostarem muito de Miami, Orlando, é a região da Flórida, né? O americano entra lá e fala, pô, mas isso daqui é legal. E começou isso a se propagar. Porque né? tudo bem, eu tenho um armário lá que para mim é normal, mas porra, peraí. Mas quando você olha outro pelo acabamento, textura, pintura... É aquele negócio, né? A gente gosta de um determinado vinho, mas quando a gente experimenta o outro, talvez o outro seja bom também, ou melhor, e a gente começa a afinar o paladar. Legal. E vocês, nesse sentido, a Léo sob medida, disponibiliza, por exemplo, showroom, por exemplo, esse marceneiro não tem. Disponibiliza um showroom, ele pode levar o cliente no showroom lá da Léo sob medida, que não tem conflito. O cara falou, mas peraí, você está me trazendo no showroom da Léo, mas é você que está fazendo? Não estou entendendo. Como é que ele trabalha isso? Isso é um grande barato, né? Porque a gente mapeou quais eram os grandes diferenciais da rede de planejados perante ao marceneiro. O que o marceneiro não tinha? O marceneiro tem a mão de obra boa, Sim. Ele te atende bem. Se você liga para ele no domingo, ele te atende, ele tem endereço fixo. E qual que é o problema, né? Não, ele não tem prazo, então vamos dar o prazo. Ele demora para dar orçamento, então vamos dar uma plataforma de orçamento. E aí chegamos no showroom. O showroom da submedida tem o viés de não deixar ele, inclusive, desatualizado em design. Quem atualiza somos nós. A cada 2 anos nós vamos para Milão, pegamos tendências e atualizamos ele. A partir do momento que o consumidor entra e vê aquilo, ele já começa a modificação automática de um projeto. E o arquiteto, que às vezes é parceiro do marceneiro, às vezes se sente mais valorizado, porque o marceneiro fala assim, não, venha no meu showroom. Mas você chega lá, tem a Léo. A Léo tem 80 anos atendendo o marceneiro. O DNA e a identidade é completamente para o lado do mercado moveleiro. Então, ela, sob medida, conseguiu isso, oferecer um espaço que o marceneiro não cobra, que os nossos clientes hoje não pagam nada para prestar. Mas entendi, mas assim, qual é a impressão quando eu tenho um marceneiro, o marceneiro começa a me atender, não, vamos fazer o seu móvel, vamos fazer aqui, não. Tá bom, também eu queria ver alguma coisa que você faz, showroom, você tem? Eu tenho. Quando ele pega essa pessoa, nesse approach primeiro ele já diz, olha, eu que atendo, eu que faço tudo, mas quem produz os móveis é a Léo sob medida. Ou ele não fala nada, fica na moita. Fala assim. Quando fala, quero ver o showroom, aí o cara vai no showroom. Fala, mas aqui é a Léo. Fala assim, não, a Léo tem uma parceria comigo, onde a gente tem o showroom, é tudo nosso, é tudo pluralidade. Ele vem aqui, eu uso o showroom deles, o nosso showroom, e eu tenho uma parceria com a Léo que eles produzem o que eu idealizo. Eles não têm um produto. Na linha de cervejaria, eles chamam de cervejaria cigana. É o cara que tem uma marca de cerveja, mas não tem a fábrica. Ele vai numa fábrica de cerveja e fala, eu quero que você faça essa cerveja com essa fórmula.
Então nós somos Ele armários produz, ciganos. Então é os cervejaria cigana, eles chamam. Então é a mesma coisa do armário. Não, eu pergunto isso porque o cliente pode achar assim, peraí, então tem um overprice aí. Se ele produz e esse daqui que faz e vende, então deve estar pagando mais caro um pouco isso. Ou, tipo, por que eu não posso fazer direto com a Léo? Porque não tem quem cuida de você. Então, aí porque... Não, primeiro, é importante ele entender que a Léo não faz direto para você. Não adianta você vir aqui, eu quero fazer móvel. Não, não fazemos móveis. E você sabe qual que é o principal motivo? Além do respeito que a gente tem pela marcenaria? Porque o seu negócio é esse, você não pode bypassar o principal motivo é o seguinte. Hoje, quais são as rupturas que o consumidor encontra nas obras e para ficar insatisfeito? Atendimento. É o atendimento, é o colaborador que está lá ou do marceneiro ou de uma loja. Não é o dono de uma loja que está lá. É sempre, liga no 0800. Nós não somos acostumados com isso. Eu quero falar com... Nós que é do interior, né? Quer ligar para o dono, né? Quer falar com o dono. Então, a partir do momento que eu tenho um showroom, eu tenho um showroom com 150 donos, com 200 donos. E a partir do momento que você tem um showroom com um dono e 5 vendedores, você precisa de supervisor, você precisa de atendente de 0800. Então, o que eu estou falando aqui? É que você, indicando um profissional do ramo moveleiro para você, ele não tem para onde fugir. Se ele vai ligar para ele, ele tem que resolver, ou sim ou não. Mas você encurta e melhora o atendimento, você melhora a solução, você encurta prazos, você otimiza melhor o jeito de se fazer marcenaria, né? O jeito de se fazer o móvel. E embasado sempre no jeito do marceneiro fazer, porque é muito criativo. Os arquitetos adoram o desafio de mandar o marceneiro ou o profissional que ele esteja contratando fazer um móvel do jeito que ele desenhou, né? E aí a gente tem que ter Então, aí vem por exemplo, o marceneiro, ok. Mas não é o marceneiro que bola o design do móvel. Normalmente ele recebe um projeto de um arquiteto, ou eu, por exemplo, sou Haroldo, estou na minha casa, eu quero fazer uma estante aqui para essa sala. O marceneiro, posso chamar o marceneiro, ele vai lá. Detalhe que em vez dele ir com o caderno, ele vai com o notebook. E aí ele mede tudo e aí ele dá algumas sugestões. Então, claro. esse aporte que vocês fazem para o marceneiro é até nessa ideia de design mais moderno, enfim, tudo que está acontecendo. E se vocês não chegarem a um negócio, por exemplo, as amostras de cores são sempre muito pequenas, né? Você indo no showroom com ele, você vai ter peças grandes, peças aplicadas, ferragem. Você que cozinha vai chegar lá, né? Vai chegar e vai ver uma gaveta gourmet. Será que aquela gaveta gourmet não serve para você? E aí, como é que o marceneiro oferecia isso antes? Entendi. Abre bem um leque. Amigo. Abre bem diferente. Um leque. E quando você falou sobre marceneiro, vocês que estão assistindo a gente aqui, é uma inovação. Como é que você falou que faz uma seleção, mas assim, o que você busca nesse marceneiro para fazer essa pré-seleção? O principal desafio do marceneiro hoje é ele mesmo. Assim, a gente identifica ele. Primeiro porque assim, as marcenarias têm dificuldades, né? E a gente quer ajudar. Quando a gente faz a seleção, não é uma seleção voltada a mais tipo rico, exclusiva. Não, esse não dá, não isso não dá, vamos excluir isso aqui. Mas a pessoa tem que ter condição de atender o consumidor final. Entendi. Eu adoro os filhos dos marceneiros, né? Disruptivos, não querem mais tocar. Às vezes o funcionário tem lá 25 anos, 30 anos com o pai. Como é que você faz um cara que tem 60 anos, às vezes, 30 anos com o pai, respeitar um jovem empreendedor de 25 anos, né? Então, assim, toda a condição é dada. A única coisa que a gente avalia realmente é se o nosso produto, na verdade, sempre eu e o Dudu, vai chegar em condições boas para o consumidor final. Porque o consumidor final ele tem que ser o privilegiado de toda essa história que a gente está reconstruindo. Porque ele tem que se conectar com... Falar assim, eu tenho o meu marceneiro. Hoje o marceneiro, muitas vezes, raras exceções, nós temos boas marcenarias aqui em Campinas também, né, e outras pelo país, mas, no modo bem geral, a marcenaria está se transformando cada vez mais numa economia familiar. E as grandes marcas incorporando o médio e alto padrão com uma força muito grande. A gente não pode deixar isso. Sim. As marcenarias também atendem muito, mas quando eu vejo os marceneiros que praticamente são artesãos, né, são os alfaiates do móvel, sendo mais baratos que uma indústria seriada, me preocupa. Porque todo um trabalho manual não faz sentido.
né? Mas aí acho que acaba fugindo um pouco desses móveis, quando eu falo móveis, assim, uma estante para a sala, uma estante para a biblioteca. Aí é mais. Só se for uma coisa muito particular, né? O cara quer madeira de demolição, grossa. Mesmo assim, tem um monte de lâmina que imita madeira de demolição. Mas se ele quer mesmo aquilo, aí é diferente. Aí é o marceneiro mesmo. O design brasileiro evoluiu muito nos últimos 5 anos. Na verdade, assim, estamos substituindo gesso e concreto e argamassa por madeira. Paredes revestidas em madeira, portas mimetizadas e teto voltou a estar no nosso hall de atendimento. Então, o consumo de madeira mudou muito. Por esse design estar cada vez melhorando, Haroldo, a gente também está se desafiando, porque a informação de como fazer demora muito para chegar no mercado, né? Então, nós, lá da Léo Sob Medida, estamos sempre fazendo lançamentos a ponto de facilitar a vida dos projetos dos clientes que a gente atende. Qual é a matéria a matéria-prima que é usado? São lâminas. Eu falo isso porque antigamente era madeira pura, madeira. Uhum. Depois eu lembro que entrou, não é compensado, é aglomerado, uma coisa assim. Então, aqueles móveis que você punha o parafuso, eu me lembro quando andava, um ano depois, nem um ano, já estava tudo esfarelando, saindo. Que tipo de material é usado hoje para se fazer os móveis? Hoje, a mudança ocorreu em 1999 com a entrada do MDF, né? MDF. O MDP volta ao cenário, que era o antigo aglomerado, com uma mudança de formulação. Um produto bem estável e que para áreas de dormitório, por exemplo, vão muito bem. O grande problema é que quando o aglomerado foi entrar, eles revestiram um lado só, né? E aí a gente, na mesinha da mãe lá, na mesinha da avó que a gente tinha, aí você colocava em cima, não dava nada e a gente ficava arranhando embaixo, né? Aí saía com a mão cheia de farelo. Então, assim, fora que estufava, né? Não, estufava. E na época é o seguinte, a gente trabalhava com madeira de lei. Madeira de lei não estufava. Agora estamos uma outra época. MDF também, a não ser a linha Ultra, né, que é uma linha que resiste à umidade, o resto também não resiste à umidade, né, à água. Só que houve informação, houve orientação e houve uma mudança de hábito do consumidor. Praticamente as construções hoje não permitem que você lave a cozinha. Né? Você tem que passar pano úmido. Como é que você lava embaixo? Caminhamos pro lado dos americanos. É tecnologia. Ninguém lava nada. Né? Então, assim, eu mudei esse dia para trás, a pessoa lá ia lavar, eu lavava. Não, pelo amor de Deus, não lava. Jogar água nas paredes. Meu Deus, parede de madeira, né? Só que assim, o MDF, por que o brasileiro ama tanto o MDF? O pessoal fala, porque basicamente é o seguinte, o brasileiro gosta de moldar a madeira. O MDP não é feito para isso. Ele é feito para superfícies retas. Ele até suporta mais peso que o MDF. Ele é mais estável que o MDF. MDP? Por que é MDP? Média densidade de partícula, entendi. Média densidade de fibra. Entendi. É isso que é a sigla. Aí, só que, quando você vai fazer, por exemplo, eu quero fazer uma peça redonda numa serra, o MDF vai se adequar muito melhor. As ferramentas que as marcenarias têm nas suas oficinas são feitas para o MDF. Você consegue fazer muita coisa com o MDF. Você consegue sangrar hoje o MDF e o MDF, às vezes, fazer uma curva. É por isso que eu falo que a partir da evolução da utilização das matérias-primas, o MDP vai ganhar o seu espaço. Uma parte reta, sem problema. Dispositivo de montagem de móvel hoje evoluíram bastante. A gente utiliza bastante dispositivo de montagem que permite... O que você chama de dispositivo de montagem? O dispositivo de montagem por exemplo, você não colocar o parafuso direto na madeira. Ok. Isso dá uma resistência maior. Porque você pode tirar e colocar mais vezes. Mesmo o MDF, se você tira o parafuso, coloca o parafuso, tira umas 3, 4 vezes, já foi. Mas se você tem lá um tipo de bucha, encaixe, usinagem... Aí você dá uma possibilidade até que o consumidor no futuro chame o seu... desmonta e monta outro lugar. Que é como é feito no mundo inteiro. Entendi. Né? É uma evolução do nosso mercado, acostumado a trabalhar com muita madeira. Dentro dessa estrutura da Léo Sob Medida, é uma fábrica, então? É uma linha de produção. É uma indústria. Fez o projeto entra... Tem aquelas máquinas enormes que eu me lembro, de corte de madeira, corta tudo nas medidas, vai para outra área, põe bucha, põe não sei o quê. É tudo mecânico mesmo, é tudo automático. Mais ou menos. Essa parte aí, porque funciona assim, né? Tudo que é muito automático e tudo que sai muito assim,
ele facilmente é copiado, facilmente você tem um aumento de concorrência lá na frente desse negócio. E tem algumas limitações também, né? Nós, na Submedida, para você ter uma base, nós temos hoje uma marcenaria dentro da fábrica. Para alguns trabalhos mais delicados. A gente assim. não chega no alto padrão se não tiver a mão humana. Entendi. Então hoje nós fazemos cavas, as portas chamadas provençais, que são as portas emolduradas, nós fazemos também. Tem que fazer. Meias cavas, ripados, pré-encaixados, tem fresados, círculos, figuras geométricas. Sei. Aí já envolve mais mão. E qual o tempo que, por exemplo, o marceneiro vai lá, foi atender, foi lá na minha casa, atendeu, fez o projeto, gostei. Qual que é o tempo, em média, que decorre para 15 dias? Está pronto os móveis? 15 dias corridos. E dá para ele já em 15 dias pegar na Léo e ir lá montar. É Sim. isso. E essa é uma dor do mercado, né? E essa é uma dor do mercado. Pô, né? por isso que eu estou perguntando, porque normalmente é 30 meses, sei lá, 3 meses. 60 dias, 90 2 meses. E o coitado, eu acabei de construir, né? Você imagina se o cara vira para mim no momento que ele consegue tirar a medida lá das pedras lá e vira para mim e fala assim, daqui 60 dias eu volto com o seu móvel. A construção vai ficar parada. Eu quero mudar, viu? Ajuda nós. Pô, então tem uma agilidade grande mesmo. Pô. E aí e uma coisa, o Brasil é um celeiro de oportunidades. A maioria da população brasileira descobriu nos últimos anos o que é o móvel planejado, o móvel sob medida. E o brasileiro ele tem um anseio, ele tem uma ansiedade muito grande. Explica um pouquinho por que as pessoas vão buscar as TVs grandonas de carro no supermercado e não esperam ir levar, entregar. Porque é o anseio de instalar na parede. Sim. O móvel... ele tem a mesma ansiedade ou até maior, porque a gente na hotelaria fala vestimenta da casa, né? A vestimenta do apartamento, é vestir o prédio. Você imagina, a casa está pelada e está esperando a sua roupa. Sem graça. Tá sem graça. E de repente ele descobre que a roupa demora muito para fazer. E aí a gente descobre que as indústrias planejadas levaram muita vantagem, pelo menos nos últimos 12, 13 anos, contra a marcenaria por causa disso. E a gente descobre agora que tem uma oportunidade da gente oferecer todo esse pacote de benefício para o nosso cliente, a fim de contribuir para o sucesso, que está na nossa missão, contribuir para o sucesso do ramo da marcenaria. E a gente fazendo isso, a gente sente que a gente está contribuindo mais uma vez para evoluir o ramo, para que a gente esteja realmente junto do nosso cliente. Legal. E esse trabalho da Léo Sob Medida já faz quanto tempo que vocês estão no mercado? Estamos indo no dia 15 de agosto agora para 7 anos. 7 anos já. 7 anos. Isso deu uma ajuda bem grande, pelo que eu estou vendo, nessa área de marcenaria, né? Para marceneiro. E não tem alguém que faz isso também ou não? Sabe o que acontece? Esse negócio de você comprar de indústria não é novo. Se a gente for Mas pensar, nesse processo que agora, você querer entender o que o mercado quer, na cabeça de um cara que é artesão, se você querer fornecer de uma forma quase que intimista para o cara, você querer dar condições para o cara, você participar da vida dele, porque não adianta a gente... Puta, eu posso comprar de qualquer indústria, ok, mas você participa. Eu ministro workshop e no workshop eu lá falo assim, qual deve ser o foco da marcenaria? Aí o primeiro foco, vendas. Eu falo assim, costumo falar assim, tá aí, ó. Todo mundo fala... O marceneiro tem que focar em vender. Tem que focar na venda. Eu falo assim, é clichê. Sabe por que é clichê? Porque todo mundo fala que ele tem que focar, mas não fala como. Todo mundo fala, você tem que focar nas vendas. Como? Que ferramenta que você dá para ele? Você manda ele comprar um notebook e ir para a guerra? Ou você manda ele comprar uma esquadrilha e ir para a guerra? Entendeu? Assim, a Léo Sob Medida opera nesse contexto de ferramenta. Então, ela opera dando ferramenta, dando rumos, porque você dá a ferramenta, mas também não dá o rumo, então ela dá consultoria, porque é consultoria, a pessoa leva o case de negócio dela e a gente estuda e se adequa.
E é uma comunidade se E como é que formando. surgiu essa ideia? Como é que vocês enxergaram esse nicho de mercado assim e fala, pô, vamos começar a fazer isso aqui? É os Pandolferi lá, né? O Thiago e o Tadeu, eu fui trabalhar com o Thiago e o Tadeu em 2000. Thiago Tadeu é da Léo Madeiras. Da Léo Madeiras. E eles tinham uma empresa, na terceira empresa que eu fui trabalhar, eles não eram Léo Madeiras, eles já tinham sido sócios no passado. Sei. E eu fui trabalhar para eles, se eu não estou enganado, em 2003 ou 2004. Sei. E a gente descobriu junto que o marceneiro, quando a gente pegava e fazia ele terceirizar as coisas, ele ia muito mais rápido. E a gente começou, e era um sonho nosso. Mas não tinha ainda montado a Léo sob medida. Mas a gente tinha um setor de serviço já muito avançado. Ah, entendi. Já mais avançado. E eu fazia tudo que vocês softwarezinhos aí fazem hoje, que todo mundo lá, eu fazia tudo na mão. Sim, entendi. Tudo Mas eu já cortava, já deixava pré-pronto. E eu tinha as contas tudo na cabeça. E aí ajudava o marceneiro. E eu vendia muito porque o marceneiro chegava lá e falava assim, me ajuda aqui. Eu ajudava e nós ia fazendo. A gente descobriu isso. E falou assim, puta, se um dia a gente fizesse uma indústria para ele, mas que respeitasse o jeito dele, que não quisesse empurrar. Entendeu? Isso aí, na verdade, é uma startup que vocês começaram. Mas foi porque toda startup começa assim. Projeto na mão, faz uns testes, vê o que avalia e depois vai montando. É isso. Pô, legal. Mas foi bem assim mesmo. Pô, legal. Foi bem assim mesmo. E aí a gente vê essa conexão aí de fazer algo diferente para um mercado que é muito promissor. O mercado brasileiro de imóvel, para mim, é um dos mercados mais promissores que tem para os próximos anos. Não só pelo mercado interno, o mercado interno ele vai evoluir conforme a população evoluir, né? Mas a possibilidade, por nós somos detentores de tecnologia. O brasileiro e o marceneiro ele deveria levantar a cabeça e falar assim, eu detenho tecnologia, uma das melhores do mundo, porque nós baseamos o design no italiano e nos países nórdicos da Europa, onde tem os melhores mobiliários do mundo, as melhores marcas do mundo estão lá. Então, só que nós fazemos com excelência isso. Você vê projetos feitos para apartamentos de 40 metros, 45 metros, que não estão em regiões nobres, não tem um tapa-furo aparente. Isso dá excelência. Outro acabamento. Isso é excelência. Outro acabamento. Isso é excelência. Pô, legal. E para marceneiro que quiser entrar em contato com a Léo sob medida, vocês têm através de um site? O cara não conhece, viu lá? Léo sob medida. Isso, ele pode entrar no leosobmedida.com.br. Tem um site que orienta o cara. Mas se ele quiser realmente falar assim, puta, eu quero ver o que esse povo esses tá caras estão fazendo. Ele entra no @leosobmedida no Instagram. Lá também tem os nossos contatos todos. Tem o @leosobmedida no Instagram. E o @Léo Sob Medida, o Instagram da Léo Sob Medida hoje movimenta mais de 600 mil pessoas por mês. Legal. Né? Então a gente conecta muita gente. Legal. Então, assim, e lá tem artistas que a gente. Fez móveis para vários artistas têm Léo Sob Medida na sua casa com muito orgulho, junto com parceiros nossos. Legal. Chitão, Sheila, Henri Castelli. Legal. Pessoal, boa gente. Legal. Pô, obrigado então, viu, Adriano? Pô, obrigado. Eu acho que assim, realmente é uma inovação esse trabalho. Quando eu conheci, que a gente conversou, eu falei, pô, isso eu acho que é muito interessante para trazer para o público que está aqui. Então, você que é marceneiro, que está aí sofrendo na sua marcenaria, é uma inovação, tem uma solução para isso. Então, é bacana, bem pensado. Estamos aí para inovar o mercado. É assim. Obrigado, então. Eu que agradeço, Haroldo. Obrigado. Obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Obrigado mesmo. Fermentem Pod fica por aqui. Acompanhe a gente nos nossos episódios, nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, TikTok e vai embora. É isso aí. Até o próximo capítulo aí nosso. Um abraço.